O Senado deve iniciar hoje a CPI da Covid, que vai investigar possíveis irregularidades no uso de verbas federais no combate à pandemia da Covid-19. A Liana Nunes, de Brasília, tem mais informações. Bom dia, Liana. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Até o momento, o senador Eduardo Girão é o candidato a presidente da CPI da Covid, CPI da pandemia instalada pelo Senado Federal hoje a partir das 10 horas da manhã. Outros candidatos à presidência podem aparecer até o início da sessão, como eu falei, prevista para começar às 10 horas da manhã. 4 temáticas para os trabalhos da CPI da pandemia já foram definidas. A primeira delas é justamente analisar o repasse feito pelo governo federal a estados e municípios no combate à pandemia da Covid-19. A segunda se diz respeito às medidas sanitárias contra o coronavírus, que vai desde isolamento social até a aquisição de vacinas para o Brasil. A terceira área temática analisada diz respeito à aquisição de insumos para o país, que vai desde medicamentos até mesmo oxigênio para a rede hospitalar. E a quarta temática já definida vai ser justamente a análise da situação do estado do Amazonas, o primeiro estado que apresentou desabastecimento de oxigênio e também de medicamentos nos hospitais no início do ano. A gente segue daqui acompanhando todo este dia que vai girar em torno da CPI da pandemia. Logo mais no Canção Nova Notícias, a edição da noite, a gente traz uma matéria especial também sobre esse assunto. Agora falando sobre vacinas, Rodrigo, ontem a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não aprovou a importação da vacina russa Sputnik V. A agência apontou falhas na documentação que foi apresentada, que deveria indicar a eficácia, a qualidade e também a segurança da vacina para os brasileiros. Ao todo, 14 estados já adquiriram, já fizeram a compra da Sputnik V. E agora a Anvisa aguarda então o recebimento de novos documentos para seguir com uma nova análise em relação a essa vacina da Rússia. E mudando agora um pouco de assunto, falando também sobre igreja, a CNBB já se prepara para a realização aí de um seminário que vai celebrar o Ano Família, este ano que já está sendo vivenciado ao longo de 2021. O seminário acontece de 3 a 7 de maio e tem como lema a alegria do amor. É um convite para todas as famílias que desejam aí se aprofundarem cada vez mais nos ensinamentos da igreja. Para se inscrever, para você que tem interesse em participar deste seminário online, basta entrar no site vidaefamilia.org.br, repetindo, vidaefamilia.org.br. Rodrigo. Tá bem, obrigado, Liana, pelas informações. E agora a gente acompanha então a previsão do tempo. Dia frio na região sul. Chove bastante no leste do Paraná, principalmente no litoral. No sudeste, chove entre o leste de São Paulo, Rio de Janeiro, sudeste de Minas Gerais e sul do Espírito Santo. Já no centro-oeste, o tempo seco predomina no Mato Grosso do Sul, sul e sudoeste de Mato Grosso e sul de Goiás. Nas demais áreas, faz sol agora de manhã, mas chove entre a tarde e a noite. No norte, tem pancadas isoladas entre o Amapá, Pará e Tocantins. Já em Roraima, no oeste do Amazonas e do Acre, chove a qualquer hora. Tempo firme no sul da região. Tempo firme também entre o leste da Bahia e interior do Rio Grande do Norte. Na faixa litorânea, sol e chuva passageira, assim como no Ceará e no Piauí. No Maranhão, chove forte em alguns momentos. E olha que legal agora, a primeira das 2 superluas previstas para 2021 pode ser vista na madrugada de hoje no mundo todo. A superlua acontece quando a lua está cheia e em seu ponto mais perto da Terra. Por isso ela parece maior para quem observa da Terra, e a gente vê aí imagens vistas em Buenos Aires, Santiago, Istambul, Frankfurt, Nova Delhi e Sydney. No Brasil, o fenômeno pode ser visto por volta da 00:30 e 32 minutos de hoje do horário de Brasília. Bom, agora a gente segue para um breve intervalo, né? A seguir,
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve receber alta hoje. Ele estava internado desde o dia 15 de abril e a gente sai com imagens lá do Distrito Federal. Por lá tem sol, entre nuvens, com chuva a qualquer hora. A máxima por lá chega a 25 graus. CN Notícias está de volta. Hoje o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, deve receber alta hospitalar. Ele está internado desde o último dia 15 de abril. Na noite de ontem, líderes religiosos rezaram pela saúde do Bruno Covas. Mais detalhes com a repórter Aline Mércio, que está ao vivo. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias. Desde o dia 15 de abril, o prefeito Bruno Covas está internado no Hospital Sírio-Libanês para tratar complicações de um câncer que ele tem. Esse câncer está em metástase e acumulou água no abdômen e na pleura. Essa água foi drenada ontem, o procedimento teve sucesso e a equipe médica estima que ele tenha alta nesta terça-feira. Isso acontece depois de ontem o PSDB, partido do prefeito, ter feito uma live com líderes religiosos na página do Facebook para orar pela saúde do prefeito. Entre esses líderes está o padre salesiano Rosalvino Mourã, que é líder da obra social Dom Bosco em Itaquera, e o padre Wesley Ferraz, da Diocese de Santo Amaro. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline, pelas informações. A gente fica na torcida pela saúde do prefeito Bruno Covas. Falando de notícias internacionais, no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou uma pesquisa em desenvolvimento de novos medicamentos contra a Covid em forma de comprimidos. Vamos a Londres saber mais informações com a Vanessa Andrade. A campanha de vacinação por aqui continua em ritmo acelerado. Mais da metade da população britânica já foi imunizada. E isso é equivalente a 34 milhões de pessoas. Quem tem 30 anos possivelmente receberá a sua primeira dose na próxima semana. Além disso, uma alternativa da vacina está apresentando bons resultados. Trata-se de um comprimido que, segundo estudos preliminares, pode matar o coronavírus se tomado após testagem positiva da Covid-19. Os cientistas da Universidade de Glasgow, na Escócia, acreditam que esse medicamento tem potencial para acabar com lockdowns e quarentenas. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelou que o governo deve investir e intensificar nesse tratamento. Ou seja, pessoas que testarem positivo poderão receber esse medicamento em casa. Esse medicamento ele é um antiviral que impede o coronavírus de se replicar no corpo e assim interrompe o processo da Covid-19. O nome dele é Favipiravir e foi desenvolvido no Japão em 2014. Ele é um medicamento contra a gripe. O investigador-chefe desse ensaio, o professor Kevin Blaff, da Universidade de Glasgow, disse ao jornal The Mirror que, abre aspas, a eficácia desse medicamento seria um grande passo avante, que ele pode ajudar a reduzir a disseminação do vírus e limitar o impacto de qualquer nova variante, como a variante do Brasil, da África do Sul e da Índia, e que novos dados devem ser divulgados nos próximos 6 meses, fecha aspas. Uma outra notícia positiva é que nesta segunda-feira o jornal The Telegraph divulgou um estudo sobre um segundo comprimido de prevenção à Covid-19. Esse seria da farmacêutica Pfizer e, se comprovada a sua eficácia, poderá estar disponível até o final desse ano. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. A crise da saúde na Índia e o envio de ajuda estrangeira é a principal manchete internacional desta terça-feira. A manchete do The New York Times afirma: crise na Índia se aprofunda à medida que os países prometem ajuda. A segunda onda de pandemia na Índia registrou nesta terça-feira mais de 300 mil novos casos de coronavírus pelo 6º dia consecutivo. Países ao redor do mundo estão tentando ajudar, mas seus esforços para enviar oxigênio e outras ajudas provavelmente não vão tapar os buracos do decadente sistema de saúde indiano. O francês Le Monde estampa: Índia de Narendra Modi abalada. 350 mil novas infecções e mais de 2 mil mortes são registradas todos os dias no país. Segundo o jornal, a situação foi causada pela imprevisibilidade do vírus, mas também pela falta de antecipação, arrogância e demagogia do primeiro-ministro indiano.
E o britânico The Guardian destaca: a ajuda internacional chega à Índia para combater a crise de Covid. Ventiladores chegaram do Reino Unido na manhã de hoje e serão seguidos por cilindros de oxigênio vindos de Dubai. Vários países se comprometeram a ajudar na luta contra a Covid, já que o sistema de saúde indiano está à beira do colapso. A seguir, a igreja vai ganhar 7 novos santos e a gente vai para o intervalo com imagens de Salvador, na capital da Bahia. Faz sol com muitas nuvens, mas não chove e a máxima chega aos 32 graus. CN Notícias está de volta, agora faltando 9 minutos para 10 da manhã. A gente vai falar de um assunto que interessa muita gente, é sobre a possível vacinação de gestantes contra a Covid-19. Um estudo preliminar liderado por cientistas do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos aponta que as vacinas da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19 não apresentam riscos para as mulheres grávidas. Em março, o Ministério da Saúde divulgou uma nota recomendando que mulheres grávidas que tenham doenças prévias, comorbidades, recebam a vacinação contra a Covid-19. É sobre isso que a gente vai conversar agora com a doutora Lorena de Castro. Ela é coordenadora do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. As vacinas contra a Covid disponíveis no Brasil são vacinas de vírus inativados. Então, portanto, pela experiência que a gente tem com outras vacinas inativadas, elas são seguras na população de gestante. Mas, de fato, essa população, elas não foram utilizadas nas fases de teste, nas fases 2 e 3 da vacinação. Mas a gente está vacinando gestantes desde o início da campanha em profissionais de saúde e vendo que, de fato, elas se mostram seguras. É muito importante a vacinação do Covid nas gestantes porque a gente está vendo uma gravidade maior em gestantes infectadas pelo Covid-19. Então, a gente tem que colocar na balança o risco-benefício e sim, de fato, indicar a vacinação contra o Covid nessa população. São vacinas inativadas, a melhor vacina é aquela que está disponível, não existe uma melhor vacina para esse tipo de população no momento. As duas vacinas disponíveis no Brasil são vacinas de vírus inativados, portanto, teoricamente, são seguras sim em gestantes e elas devem ser vacinadas pelo risco de adoecimento grave com Covid-19. Agora a gente fala dos entregadores e motoristas de aplicativo, porque com o desemprego em alta, o número de entregadores e motoristas de aplicativo aumentou no Brasil, mas muitos deles reclamam pela falta de direitos desse tipo de emprego. Tá um absurdo. Há pouco tempo, o motoboy Bruno, que trabalha para aplicativos de entrega, se acidentou. Um acidente que poderia ter custado a sua vida e que fez a moto, instrumento de trabalho dele, quebrar totalmente. Mas nem os arranhões e nem a moto quebrada fizeram a empresa a qual Bruno estava trabalhando ajudar. Liguei lá e eles falaram que para você ter algum recurso sobre acidentados, você tem que quebrar uma perna, um braço ou morrer, chegar a óbito. Histórias como a de Bruno acontecem todos os dias. Cada vez mais crescente no Brasil, os aplicativos de corridas e entregas estabelecem uma relação de trabalho em forma de parceria. Por isso, alguns dos direitos trabalhistas que estamos acostumados não são garantidos. Mas ao longo do tempo, essa relação, segundo os profissionais, vem se tornando abusiva. E não é todo posto, tem posto aí que cobra para você usar o banheiro, não é todo estabelecimento, você vai em muito estabelecimento aí que estava explodindo de pedido, um monte de motoboy, não podemos nem beber uma água. Uma reclamação recorrente dos motoboys e motoristas de aplicativo é quanto ao repasse de ganhos. É que mesmo com o reajuste de combustíveis constantes e com a urgência de se trabalhar na pandemia, as empresas de aplicativos chegam a reter 30% ou até mesmo 40% de cada corrida. O resultado disso é que eles têm que trabalhar cada vez mais para conseguirem pagar os gastos com os carros e ganharem também seu salário. O combustível aumenta, o valor de manutenção do veículo aumenta, os gastos em geral aumentam, mas o pagamento do motorista não aumenta nunca. Cada dia que passa fica mais inviável, né? Mas com a alta do desemprego a gente tem que acabar ficando na rua, tendo que trabalhar um pouquinho mais. A gente antes tinha uma média de 12, 13 horas, às vezes tem que ficar fazendo 15, 16 horas.
Para amenizar essa situação, os motoristas e motoboys pedem direitos mínimos às empresas para que possam melhorar as relações de trabalho. O que foi feito até hoje para combater essa precarização foi o sindicato, junto com o Ministério Público, ajuizamos ações civil pública contra esses aplicativos. A lógica de funcionamento dos aplicativos é não ter uma relação seletista. É para ser uma relação de parceria. Então, eu penso que desvirtuaria o instituto dos aplicativos, fazer uma relação CLT com eles. Mas talvez uma relação comercial, uma relação civil um pouco mais estruturada e que tenha uma contrapartida melhor para os motoristas e para os entregadores. A gente muda de assunto agora. A igreja vai ganhar em breve 7 novos santos. Na próxima semana, dia 3 de maio, o Papa Francisco vai presidir o consistório público ordinário. É uma reunião em que se decidirá a data da canonização dos novos beatos. Entre os novos santos, Charles de Foucauld, nascido em Estrasburgo, na França, em 1858, Charles de Foucauld é muito querido pelo Papa Francisco. Citado na encíclica Fratelli Tutti, é recordado como irmão universal. E a citação diz assim: a partir da intensa experiência de Deus, fez um caminho de transformação a ponto de se sentir irmão de todos, reconhece o Papa. Bom, a igreja recorda hoje 7 anos da canonização dos papas João Paulo II e João XXIII. Mais de 500 mil pessoas participaram da celebração presidida pelo Papa Francisco na Praça São Pedro na ocasião. Francisco afirmou que os 2 santos foram homens corajosos, cheios da parresia do Espírito Santo, o rosto da bondade de Deus, da sua misericórdia à igreja e ao mundo. O Papa emérito Bento XVI também participou da missa. E o milagre para a canonização de João Paulo II foi a cura de uma grave lesão cerebral da costarriquenha Floribert Mora, em 1º de maio de 2011, no dia da beatificação. Para João XXIII, tratou-se de uma canonização pro gratia, que não precisa comprovar um milagre. CN Notícias fica por aqui. Outras informações você confere no site noticias.cançãonova.com. À noite tem o Canção Nova Notícias, às 6:45. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.